Design digital. O seu cliente não usa uma lupa para ler as suas criações. Se você é designer digital e sonha em trabalhar no conforto da sua casa, eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Olá, meus queridos designers digitais, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje nessa aula nova para falar para vocês tomarem cuidado com aquilo que vocês andam escrevendo. Pior, como vocês andam escrevendo. Pior ainda, que tamanho de letra vocês andam escrevendo. Tudo isso vai ser tema para essa aula de hoje, porque eu tenho passado com os meus olhos sem usar lupa. Você sabe o que é uma lupa? Ó, lupa é isso aqui, ó. Isso aqui é uma lupa. É um objeto utilizado para ampliar a leitura, facilitar a leitura de uma letra muito pequena. E eu tenho olhado postagens no Instagram, onde eu não estou usando lupa, é o olho natural. E às vezes eu confesso para vocês que fica difícil de ler aquilo que muitos tentam escrever. Mas é muito difícil de ler. Por quê? Porque tem alguns problemas. E eu vou falar sobre esses problemas hoje. Eu vou trazer aqui para vocês hoje 4 pontos que vão ajudar vocês a criar uma arte digital com mais qualidade, uma arte digital que gera mais resultados. Se você hoje prestar atenção e você colocar uma visão, você colocar o olhar 2.0 para trabalhar na sua arte, na sua criação de arte, você vai ter uma nova perspectiva a partir de agora. Porque quando nós aplicamos a modalidade, nós apertamos o botão olhar 2.0, a nossa visão ela é recalibrada. Eu já falei isso para vocês. A gente recalibra a visão, a gente altera o ponto de vista. Então o olhar 2.0 está aqui, para te mostrar de um outro ângulo. Talvez você está ali acostumado a fazer as suas criações e não parou para perceber aquilo que eu aqui do outro lado parei e percebi na sua criação, na sua arte. E exatamente essa aula aqui está baseada naquilo que meus olhos viram de artes que vocês andam criando. Eu tenho passado ali no Instagram de pessoas que me seguem e eu vou falar para vocês, eu tenho visto coisas que me assustaram. Então por isso eu gravei essa aula. Estou trazendo ela para vocês hoje para alertar vocês de alguns pontos. Então vamos lá, eu quero trazer então hoje os 4 pontos que vão ajudar você a fazer uma arte com mais qualidade. Primeiro ponto, numa visão, num olhar 2.0, é o tamanho da fonte que vocês estão utilizando. O tamanho da fonte, ele deve ser um tamanho de fonte que, quando você abrir numa tela de celular, você consiga ler ao natural. Ah, mas Adenilson, que tamanho de fonte eu vou utilizar? Vai depender da resolução que você está utilizando. Perfeito? E vai depender da resolução de tela que seu cliente, o seu seguidor vai ler no celular dele. Então é uma variação. O que eu digo para você? Procure não exagerar no tamanho reduzido das letras. Procure fazer um teste. Simplesmente escreva, por exemplo, numa arte teste, numa primeira linha, escreva o nome da fonte que você escolheu e do lado coloque o tamanho da fonte, tamanho 12. Depois escreve de novo embaixo, Arial, tamanho 10, tamanho 8, tamanho 6, tamanho 5, tamanho 3, sei lá, vai colocando ali. Tamanho 3 não vai dar, nem o 5, o 5 já vai ficar pequeno conforme o tamanho da tua resolução de arte. Então, faz várias linhas, faz 5, 6 linhas com vários tamanhos. Aí salva isso, né? Se você usa Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, Canva, exporta essa arte, vai lá no seu celular e abre ela na tela do seu celular. Sem pinçar com os dedos, abre ela de forma natural e veja qual das linhas é melhor, é a leitura possível, que não precisa pinçar para aumentar a letra. Eu cheguei numa conclusão que nesse tamanho de arte eu consigo ter uma fonte número 12 que fica perfeito a leitura. E você já põe na sua mente, escreve num papelzinho na tua frente aí, o mínimo que eu posso utilizar é 12 para esse tamanho de resolução. Ponto. Você já sabe que dali para frente o tamanho de letra mínimo é 12, ou é 10, ou é 8. Você vai ver qual é o tamanho que fica legal aí para o tamanho de resolução que você utiliza. Então o primeiro ponto é você definir um tamanho de letra menor, o menor tamanho de letra que dá leitura. Definiu isso, você sabe que dali para frente todas as outras letras dão leitura, porque olhar na tela do computador é uma coisa, olhar no celular é outra totalmente diferente. Ah, mas eu nunca tinha percebido isso.
Por isso o Olhar 2.0 está aqui, para fazer você perceber aquilo que você não tinha percebido. Quando você aplica a visão, quando você aplica o Olhar 2.0, bum, você começa a perceber algo novo, algo diferente. Por isso estou aqui para trazer esse primeiro ponto, que é o quê? Observar o tamanho da letra. Ah, mas é uma coisa tão simples. Pois é, mas vocês não estão observando, porque eu tenho visto diversas artes com esse erro. Segundo ponto de hoje, a resolução que eu estava falando até agora, a qualidade da sua imagem. Vamos falar, eu vou dar o exemplo meu, da minha prática, do meu dia a dia para a criação de artes para redes sociais / Instagram. Para rede social, Instagram, falando de feed, ah, mas o feed tem que ser 3x4, beleza? Mas é quanto por quanto? 3x4 pode ser 100 pixels por 60, 70, não sei quanto é que dá a proporção. Então você tem que tomar esse cuidado para você não exagerar num tamanho muito reduzido. Aí eu cheguei, Adenilson, na minha empresa, na iSoluções em Marketing, eu cheguei numa resolução que eu a considero uma resolução compatível com praticamente todos os celulares que estão no mercado. Os celulares de melhor resolução de tela e os mais com menores resolução de tela, com menores índices de pixels na entrega pro visual para o seu cliente, para o seu usuário. Em todas essas telas, o que acontece? Há uma boa leitura quando eu utilizo a resolução que eu utilizo, que é 1605 de largura por 2000 de altura. Exatamente esse tamanho significa que a tela fica 3x4. A arte fica 3x4 na tela do celular. Perfeito? 1605 de largura por 2000 de altura, para mim é uma resolução que eu uso todos os dias para todos os meus clientes. E olha que eu faço criação de arte todos os dias aqui na minha empresa. Todos os dias. Toneladas de criação de artes para a rede social Instagram. Eu gerencio rede social de vários clientes, de várias empresas, então eu faço muita criação de arte, todas nessa resolução. 1605 por 2000. Essa resolução eu garanto para vocês que vai ficar boa numa tela Super AMOLED, numa tela AMOLED, numa tela normal, numa tela mais antiga, vai ficar boa a resolução. Por quê? Porque uma tela, por exemplo, hoje, que ela é Full HD Plus ou é 4K, essas telas com altura de 2000, ela vai ficar perfeitinha, vai ficar bonitinha, não vai distorcer nem nada. Usa essa resolução, vai por mim, que você não vai errar na construção da tua criação de arte. Com essa resolução de base, você vai adequar, lembra do teste que eu falei no primeiro ponto? Você vai adequar ao tamanho de letra que fique compatível. Você vai fazer o teste que eu falei lá no primeiro. Escreve as linhas, salva isso, coloca no teu celular e dá uma olhada qual que fica boa. E você vai encontrar. Vamos para o ponto 3. O terceiro ponto é o contraste. Tome cuidado para você não usar, por exemplo, fundo verde e letra vermelha. Ou fundo vermelho e letra verde. Não faça isso. Olha aqui na minha tela aqui atrás de mim, ó, Olhar 2.0. Olha como é que é o meu fundo. O fundo é vermelho e preto. E olha que cor é a letra, branca. Você está enxergando o Olhar 2.0? Você está percebendo? Você está vendo que a logo já não está em grande destaque? Por quê? Porque a logo em cima, o meu olho que eu criei ali, ele está vermelho no vermelho. Mas tudo bem, eu não queria destacar o desenho, eu queria destacar o nome. Então o nome está destacado, Olhar 2.0. Então você tem que tomar cuidado com esses contrastes, principalmente de letra. Estou falando hoje, essa aula é sobre letra, sobre aquilo que está escrito. Tome cuidado para que quando o usuário do Instagram, que pode ser o seu cliente ou pode ser o consumidor lá do seu cliente, quando eles passarem no feed, que eles tenham leitura rápida, que o cérebro deles bateu o olho, o cérebro processa e já sabe a informação. Não precisa ficar olhando, mas o que é escrito ali? Ah, eu não consigo ler, está muito pequeno. Ah, mas outro dia uma pessoa falou para mim que tem que ter harmonia visual, tem que ser pequenininho e tal. Olha, é um ponto de vista. Eu super respeito o ponto de vista de quem acha que tem que ser tudo delicado, num cantinho para cá e para lá, mas se não dá leitura não resolve nada. Ali não é o momento de você tomar esses cuidados. Toma esses cuidados na hora de fazer um catálogo de produtos, na hora de fazer um site, mas não na hora de você criar uma arte que vai ser rápida de Instagram, por exemplo, de rede social, que tem que ser alto contraste, tem que ser alta visibilidade, tem que ser leitura rápida. Então tome esse cuidado. Então, terceiro ponto,
Contraste, cor de contraste. Toma cuidado com as cores que você está utilizando. Quarto ponto, você deve tomar muito cuidado com o que você está escrevendo. Escreva o mínimo necessário. Esse é o tema do quarto ponto. Escreva o mínimo necessário. Com esse tema de você escrever somente aquilo que realmente precisa, você vai estar ganhando em qualidade. Por quê? Porque menos é mais. Muita informação escrita gera distração. Quanto menor a quantidade de elementos escritos na arte, mais atenção e menos distração. Ah, mas é importante. Aqui, por que eu falei que é o mínimo necessário? O que é o mínimo necessário? Aquilo que é importante e relevante. Aquilo que não precisa estar ali. Se você, por exemplo, o cliente não atende pelo telefone, para que você vai colocar o telefone do cliente na arte? Se na bio dele está escrito a cidade dele, para que você vai repetir a cidade dele na arte? Só se for necessário, tiver um motivo para estar ali. Aí você coloca. Eu, por exemplo, atendo uma pousada. Essa pousada que eu atendo, nas artes, nós estamos agora colocando, eu assumi essa conta, esse cliente faz pouco tempo, eu comecei a colocar embaixo no cantinho da arte dele o nome da cidade que está a pousada dele. Por quê? Porque ele recebia várias ligações do pessoal, onde é que fica, onde é que fica, onde é que fica? Porque quem estava fazendo para ele anteriormente não tomou esse cuidado de colocar a cidade. É um destino turístico, então o que acontece? Se confunde, você não sabe que cidade é, então as pessoas precisam de um pouco mais de detalhamento, aí sim, em cada arte vai o nome da cidade. Mas fora isso, tem que ver a necessidade de você colocar todas as informações em todas as artes. De repente tem arte que não precisa nada disso. Por exemplo, nos domingos, eu costumo fazer artes para os meus clientes, onde eu coloco ali, tenha um bom domingo, faça um bom domingo em família, tenha um doce domingo com sua família, faça um excelente domingo. Essas mensagens de um bom domingo, não vai o telefone do cliente, eu não quero vender nada para ele. Nesse momento, nesse domingo, eu quero só que ele olhe para o consumidor dele, né, o cliente dele, olhe para aquela arte e se sinta bem, se sinta abraçado, se sinta confortável. Então o que vai nessa arte? Vai uma imagem, vai a logo desse meu cliente e vai essa frase. Não vai mais nada. Não vai telefone, não vai WhatsApp, não vai endereço, não vai e-mail, não vai nada. Então, menos distração, mais atenção. Esse é o quarto ponto, escrever apenas o necessário. Espero que você tenha absorvido os 4 pontos de hoje. Cuidar do tamanho da letra, qualidade da resolução, que eu expliquei sobre a resolução, né? A qualidade que ela tem que ter. O contraste, para você não tomar o erro aí de deixar uma letra que não dá para ler, porque tu acertou no primeiro ponto que é o tamanho, ficou perfeito diante da tua resolução que você escolheu, ótimo. Aí você erra na cor, não dá. Lembra que eu falei? Escrever verde no vermelho? Não funciona. Tem que ser branco no vermelho, tem que ser cor de contraste, amarelo no vermelho. Não escreva verde no vermelho, por favor. E o quarto ponto é você escrever o mínimo necessário, aquilo que realmente é prioritário, aquilo que realmente precisa estar naquela criação de arte. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário embaixo. O seu comentário, para mim, é o mais importante. É a parte mais importante quando você comenta e diz: Adenilson, tá legal, tá bom, tô gostando, as aulas estão bacanas, continue assim, vocês me motivam muito. Eu tenho me inspirado nas respostas que vocês mandam para mim aqui nos comentários, para mim continuar fazendo mais aulas para vocês. E se tiver alguma dúvida e quiser realmente falar comigo, eu vou te dar um caminho. Você pode ir ali no Instagram, Olhar 2.0, e me chamar no direct e eu vou dar atenção para você. Às vezes demora um pouco porque a demanda é alta, mas manda ali, que na medida do possível não tem ninguém que ficou sem resposta, eu respondi todos. Mas às vezes demora um pouquinho, tem um certo atraso, mas eu procuro, na medida do possível, ser o mais rápido que eu consigo respondendo vocês, tá bom? Grande abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!